E para terminar, quero falar aqui sobre o Orejuela, lateral direito de 27 anos de idade. Será que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Que assim, o Cruzeiro tentou contratar o Tinga junto à Fortaleza. A proposta seria, de acordo com as informações que temos, 4 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do jogador, que é um valor bem considerável, tá? Ainda mais um atleta de 29 anos. Mas, pelo que parece, o Cruzeiro tinha muito mais interesse de ver o Tinga como um zagueiro do que propriamente como lateral direito. Tudo bem, eu acho que ele tem características muito boas para um zagueiro. O Luciano Castan é bom também para sair jogando, só que o Tinga também faz esse papel, não sendo um zagueiro extremamente bom, defensivo, e eu acho que seria muito melhor ele de lateral mesmo, né? Mas pela carência do elenco hoje do Cruzeiro nessa posição, acho que ficaria isso mesmo. O William como lateral e o Tinga para fazer esse papel como zagueiro. Porém, se o Cruzeiro ainda tivesse interesse em buscar um outro zagueiro no mercado e deixasse o Tinga como lateral direito, não seria tanta loucura assim. Por quê? Porque o reserva imediato é o Igor Formiga do William. O William não tem uma condição física perfeita, por exemplo, nesse jogo contra o Náutico ele sentiu bastante, acabou sendo substituído, normal, porque ele ficou quase 2 anos e meio quase sem jogar, né? Jogando pouquíssimos jogos nesse período e está, na minha opinião, até muito melhor do que eu imaginava quando ele foi contratado. Eu pensei que ele ia voltar só em junho, julho, e foi um ótimo reforço, nem tenho o que contestar o William, que tem muito o que evoluir ainda aqui no Cruzeiro. Mas para esse reserva imediato vai ser o Igor Formiga, porque o Gasolina machucou e não tem previsão de volta do lateral direito, então acho que o Cruzeiro, se buscasse um lateral, ainda mais igual o Tinga, né, que podia jogar de zagueiro, seria perfeito. Porém, será que o Orejuela poderia ser uma boa alternativa? Lateral de 27 anos de idade, que o colombiano não tem se encontrado basicamente desde a temporada de 2020 pelo Grêmio, né? Por quê? Ele teve altos e baixos na sua carreira, mas vamos voltar lá. Ele surge no Deportivo Cali, é vendido para o Ajax. No Ajax não consegue muito bem, 4 jogos só no time principal e foi emprestado ao Cruzeiro em 2019. 35 jogos pelo Cruzeiro, 2 gols e uma assistência. O Cruzeiro compra ele, né, com a ajuda do Pedro Lourenço. Se eu não estiver enganado, porque tem muito tempo, né? Acho que foi 6 milhões de reais. Pedro Lourenço empresta para o Cruzeiro e o Cruzeiro logo em sequência, um ano e meio depois, vende ele para o São Paulo por 13 milhões, que foi uma boa negociação, né, do Cruzeiro, coisa que eu acho que deveria ter feito com o Matheus, com o Bidu, não esqueci o primeiro nome dele, mas enfim, com o Bidu, o Cruzeiro tinha que ter feito isso junto ao Guarani e ter vendido para o Corinthians, mas enfim. Então assim, ele vai para o Grêmio naquele ano de 2020, emprestado pelo Cruzeiro, 30 jogos, 1 gol e 4 assistências, foi muito bem. Depois o São Paulo compra ele por 13 milhões, só que não consegue jogar, 15 jogos e 1 gol pelo São Paulo, depois é emprestado ainda ao Grêmio em 2022, 8 partidas, nada bem, não consegue jogar com frequência e ainda é repassado para o Atlético Paranaense no final do ano passado, onde começa como reserva, assume a titularidade e termina o ano como reserva, muitos altos e baixos. Não é à toa que o Atlético não teve interesse de comprá-lo. 19 partidas, 1 gol e uma assistência, e nessa volta aqui com o Rogério Ceni, 7 partidas apenas até aqui. Do mesmo jeito, ele começa sem jogar, depois joga 2, 3 jogos como titular, fica no banco de reservas e depois nem sequer é relacionado. Então, muitos altos e baixos. Tem comentários. Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre esse zagueiro que poderia voltar, que é a respeito do zagueiro Paulo, do Cruzeiro, que está lá na equipe do Santa Clara de Portugal e que, assim, começa muito bem esse seu empréstimo pela equipe portuguesa, porém, pelo que parece, ele não deve cumprir o número mínimo, né, de partidas para ter o seu passe comprado em definitivo pelo clube português, que é de 8 milhões de reais. E diante dessa situação, será que podemos esperar o retorno do atleta? Que é isso que eu quero comentar aqui no vídeo. Lembrando que o contrato dele com o futebol europeu vai até julho desse ano, né, quando termina o Campeonato Europeu. Então, se o Cruzeiro quisesse chamar ele por agora, poderia também, se chegasse a um acordo, mas eu tenho certeza que ele não deve fazer esse total de jogos. Sabe por quê? O Santa Clara até aqui na temporada tem 32 jogos no ano. O Paulo entrou em campo em 10 jogos. Um desempenho ok. Mas só para você ter uma ideia, deixei aqui uma matéria do Globo Esporte falando dessa cláusula dele, de que se ele chegasse a 15 partidas pelo clube português, o clube era obrigado a pagar esses 8 milhões de reais para ficar com o passe em definitivo do zagueiro de 20 anos de idade. Só que essa matéria é do dia 11 de novembro. De lá para cá, o Paulo jogou 4 jogos apenas. Nós estamos no mês de abril, né? Já foram mais de 5 meses e meio desde essa matéria, então ele não está jogando nenhum jogo por mês. Não acho que ele vai jogar 5 jogos daqui para o final da temporada, porque falta menos do que 8 rodadas para terminar e também ele não vem jogando com frequência, justamente para o clube não acionar essa cláusula e ter que pagar um pouco mais de 1,5 milhão de euros pelo jogador, que assim,
Eu acho que poderia ser uma alternativa boa para o Cruzeiro desde o ano passado. Ele, o Everton, o Juan Santos são opções nas zagas que eu não entendo porque que não teve muito espaço, principalmente ali, ó, no caso, no início do ano, que teve alguns fatores que explicam. Tudo bem, o Everton foi convocado para a seleção sub-20, no Sul-Americano lá no Chile, ele acaba se lesionando, o Juan Santos também se lesiona, então o Cruzeiro teve um azar, porque dava sim para testar algum desses jogadores, mas eu acho que deveria sim, principalmente agora nessa fase que está tão contestável. O Oliveira, o Castan também não é um zagueiro que vai passar extremamente confiança, poderia ser usado, mas aí você vai testar o Everton justamente contra o Corinthians fora de casa, vai jogar ele na mesma situação que foi na Série B de 2020, né? 2020 ou 21, ele joga contra o CSA, contra o CRB, não vai nada bem e acaba se queimando um pouco, depois volta para a base e agora está um pouco mais com moral. O Paulo, que no caso, eu até deixei aqui os números dele, um jogador que tem jogado com frequência, igual eu falei para vocês, na equipe de base do Cruzeiro e foi para o futebol europeu, justamente para ter essa expectativa, foi ele e o Adriano. Para você ter uma ideia, o Adriano, volante, já tem 28 jogos, no caso na temporada, diferente do Paulo que tem apenas 10. Depois eu vou falar em um vídeo específico só do Adriano, que vive um bom momento. E assim, o Paulo poderia render esse valor interessante ao Cruzeiro, se ele for para ficar lá e não vai jogar mais de 3, 4 jogos da equipe final do mês de julho, né? Será que não poderia ser uma boa o Cruzeiro chamar ele de volta? Tenho certeza que todas as partes concordariam nessa possível volta. Eu quero saber se você concorda comigo, discorda. Zagueiro que está no clube há mais de 4 temporadas e meia e tem aí 1,88 m de altura. Acho que poderia sim, viu? Ser uma boa. Bom, para terminar, quero falar aqui com vocês sobre um zagueiro que deve chegar no Cruzeiro. No caso aí, o técnico Pepa, de acordo com o portal Deus Me Dibre e também o Stefano lá no Twitter. Dois que sabem realmente bastante, né? Tudo que eles falam tende a se concretizar, afirmou que o Cruzeiro vai sim contratar um zagueiro antes do encerramento do prazo de transferências. A contratação de um zagueiro foi um pedido do técnico Pepa e da sua comissão técnica, de acordo com a apuração do portal. Então, assim, o Cruzeiro precisa elevar o nível, de acordo com o técnico português, para a disputa principalmente do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro, possivelmente com a chegada do Tinga, que era um dos alvos, seria justamente para essa função de zagueiro pelo lado direito do Cruzeiro, quem sabe aí nessa vaga do Oliveira, né? Então assim, o Cruzeiro que tem um prazo muito curto para contratar jogadores, que é de 7 dias, até fechar a janela de transferências no próximo dia 20. Se esse jogador estiver livre no mercado, aí tudo bem, o Cruzeiro pode até 3 reforços que estavam sem clube, depois do prazo de encerramento. Não sei como que vai ser nesse ano, mas possivelmente vai ter algo parecido também. Então assim, o Cruzeiro não tem muito tempo, para falar a verdade, porque não é que o Campeonato Brasileiro vai começar final do mês. Não, ele vai começar no próximo domingo contra o Corinthians. E a zaga do Cruzeiro vai ser essa, Luciano, Castan e Oliveira. Te passa confiança? Eu, ano passado, com o Oliveira, Zé Ivaldo e Eduardo Brock, me sentia muito mais confiável, por exemplo, na Série B do que agora com o Cruzeiro nessa estreia da Copa do Brasil e também na disputa da Série A. Em relação a nomes, pouquíssimos, tá? Até agora que o Cruzeiro divulgou que tem interesse ou conversas, eu já falei aqui sobre alguns, por exemplo, o Rodrigo Moledo, que era um dos alvos que acabou não definindo seu futuro ainda, né? Está atualmente no Inter. Bom, e quem dera se essa fosse a primeira recusa, né, que o Cruzeiro teve no mercado, que não foi isso que aconteceu. Eu só peguei aqui alguns nomes, bem poucos, para falar a verdade, próximo de todos que o Cruzeiro teve interesse, conversa e tudo mais, que acabou não avançando. Teve alguns exemplos assim, igual o Bruno Valdez, que tinha conversas avançadas com o Cruzeiro, acabou que o Cruzeiro, ele pediu um jatinho fretado, né, para trazer ele de Assunção para Belo Horizonte na sexta. O Cruzeiro falou para ele esperar mesmo no voo comercial, se não me engano, no domingo, e no sábado ele já estava em Buenos Aires para assinar com o Boca Juniors e não vive uma fase muito boa pelo Boca Juniors não, viu? Apesar dele estar sendo titular, está sendo mais titular por conta da falta de opções do que propriamente jogando muita bola, o zagueiro paraguaio, que foi o primeiro baque, né? O Cruzeiro, todo mundo querendo, nossa, vai chegar, e pá, dá nisso. Teve também o Lutiero, né, atacante argentino que estava, no caso, na Universidade de Chile, se não me engano, no Colo-Colo. No Colo-Colo, aí o Fortaleza também era um dos interessados, que acabou que o Fortaleza levou o jogador e não o Cruzeiro. Teve também o Pochettino, jogador que ex-River Plate, que estava lá no Austin FC, que também foi para o Fortaleza. O Cruzeiro não estava conseguindo competir com ninguém, até hoje, né, em relação ao mercado de transferências e sempre barrando nessa questão financeira. Alguns outros nomes que estavam no Cruzeiro na temporada passada, que o Cruzeiro não teve condições de manter, acho que o único caso aí seria o Rafa Silva, que tinha uma proposta muito superior para jogar lá no futebol da Coreia do Sul. Então o Cruzeiro desde o ano passado já vinha dando esses indícios de que não seria fácil no mercado de transferências, e nesse ano tem sido, né, diria que até doído para o torcedor do Cruzeiro. Surge o nome, todo mundo fala, fica naquela expectativa e pá, nada. Então até isso eu entendo também
o Cruzeiro, desde quando o Ronaldo assume, comentar pouquíssimo sobre negociações, porque acaba gerando essa frustração, né, na torcida. Então isso que é um pouco complicado. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Acho que o mais claro desses todos, né, foi o Lucas Romero, que hoje é jogador do León, lá do México, que tinha já conversas muito avançadas com o Cruzeiro e que era, inclusive, um valor de compra muito próximo do que o Cruzeiro iria pagar pelo Tinga, né? A compensação que o Cruzeiro estava disposto a pagar para o Independente, próximo dos 4 a 5 milhões de reais. Ele na atual temporada já tem 17 jogos e 2 assistências pelo León, o volante argentino de 28 anos de idade. E falando em volante, acho que nessa posição foi que o Cruzeiro mais tentou jogadores e que não deu certo. O outro foi o Agustín Almendra, que ainda está no Boca Juniors. Tem, no caso, alguns rumores de que ele vai para uma outra equipe, que eu acabei esquecendo agora. Olha, eu tinha olhado esses dias que ele tinha conversas com outra equipe. Então, assim, o Cruzeiro queria ele de qualquer forma e tudo mais. Teve conversas dos seus representantes com o Ronaldo no Catar, seus representantes na Toca da Raposa, e não foi essa porque o Cruzeiro não tinha condição financeira. E sim porque ele resolveu assinar com o Rayo Vallecano, lá da Espanha, e passou assim 2 meses, o clube espanhol desfez o seu contrato de pré-acordo, né, e não vai mais trazer o jogador. Então assim, o Agustín Almendra até se ofereceu de novo para o Cruzeiro, que o Cruzeiro fechou as portas, não tinha interesse nenhum nessa sua contratação. Então assim, acho que uma pena, né? O Cruzeiro tem sofrido muito no mercado em relação a esse ano, várias tentativas que acabou não dando certo, é aquela coisa. Até, no geral, eu vejo como um mercado bom pro Cruzeiro. Eu só acho que faltou zagueiro, sabe? Acho que faltou o Cruzeiro tentar mais algumas opções para zaga e tudo mais, porque no ataque tem bons nomes, no meio de campo, Ramiro, Alisson, o Nicão, o Matheus Vital, não acho opções ruins, tá? Não mesmo. Mas na zaga, cara do céu, o Cruzeiro acho que esqueceu de contratar e eu não acho isso muito certo. Acabei de ver aqui, ó, o Almendra vai pro Racing, defender o clube argentino nessa temporada. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você espera do Cruzeiro no mercado e se inscreve aqui no canal, ative as notificações, porque vou trazer um vídeo aqui em breve falando sobre algumas opções no mercado sul-americano, no mercado principalmente aqui no Brasil, né? Sul-americano esquece, porque não vale, só no mercado brasileiro, porque a janela está aberta ainda até o dia 20 de opções de zagueiro e lateral direito. Deixe a sua sugestão aqui embaixo. Link também tá da Bet7 aqui embaixo na descrição para você apostar nos jogos da Champions nessa quarta-feira. Tem também o jogão do Cruzeiro amanhã contra o Náutico e no final de semana contra o Corinthians para você apostar lá na Bet7 com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Valeu, galera!